Bom, outra coisa super importante da parte de team building é quando você vai de fato contratar as pessoas, tá? Qual que é o grande desafio aí? Bom, tem vários, né? Primeiro, eu acredito que seja você ter uma vaga atrativa para quem está procurando emprego. Então, como é que você vai descrever aquela vaga, onde você vai publicar aquela vaga, como que você vai despertar interesse na pessoa que vai ler seu anúncio, cara, eu quero trabalhar na LET. Então isso daí é um pouco de marketing, mas que todas as áreas precisam ter isso em mente, que a pessoa que vier tem que estar apaixonada, tem que estar sangue no olho para ela chegar chutando a porta e fazendo o negócio acontecer. A gente tem algumas dicas disso, mas a parte mais importante é você deixar super claro na descrição da vaga quais são as responsabilidades e as atividades que aquela pessoa vai exercer. Porque desde a parte que a gente publica uma vaga, a gente já está começando a criar expectativa na pessoa. Não adianta também você desenhar uma vaga perfeita e na hora que a pessoa entra na LET e vai fazer o trabalho, seja uma coisa completamente diferente. Se isso acontecer, dentro de poucos meses ou nem chegar meses, a pessoa vai pedir para sair da LET, vai estar insatisfeita e vai estar falando mal da gente para os amigos nas redes sociais, que vai dificultar as próximas contratações. Então, uma das coisas super importantes nessa etapa é deixar bem claras as atividades e conseguir transparecer para a pessoa qual que é a cultura do ambiente de trabalho nosso. Porque a gente consegue contagiar, por ser uma startup, por ser um ambiente jovem, animado, incentivar as pessoas a quererem vir estar junto com a gente nesse ambiente e trabalhar para o prol da empresa. Então, se você entrar no portal da LET hoje de vagas, que é o Recruity, vai ter lá vídeos do nosso lançamento, inauguração do escritório, vai ter também retrospectiva de 2018, então a gente sempre tenta alimentar com fotos, vídeos e valores da empresa, missão, para que as pessoas consigam absorver isso já no processo de seleção. Então, uma vez que você conseguiu atrair esses talentos, essas pessoas que querem trabalhar na LET, a gente entra numa outra etapa que ela é bem complexa, principalmente para quem não tem muita experiência em contratações, que é conseguir identificar se o perfil da pessoa que está se aplicando à vaga, ele encaixa na vaga que você tem na LET. Isso inclui a parte de currículo, de experiências, que é a parte conhecimento técnico da pessoa, que é a primeira etapa. Se a pessoa não tem o conhecimento técnico que você precisa para aquela vaga, não adianta dar continuidade. É lógico que tem vagas que você pode aceitar pessoas com menos conhecimento técnico, mas sempre vai ter um mínimo que você vai ter que ter a nota de corte. E, enfim. E a outra parte é se a pessoa vai ter fit cultural com a LET e se ela tem um perfil comportamental para a vaga que você tem aberta. Então vamos começar do perfil comportamental. Esse é um erro comum de que os gestores que vão abrir vagas, eles se preocupam muito mais com o perfil técnico da pessoa. Então, por exemplo, um vendedor que já trabalhou em Oracle, SAP, NeoGrid, esse cara, putz, tem tudo para dar certo na LET, né? Só que não é simples assim. Nosso ambiente de trabalho é muito diferente daqueles outros ambientes. O nosso tipo de venda, a gente tem muito menos estrutura que essas empresas. Então o perfil comportamental da pessoa pode ser que seja muito diferente do que um perfil que dê certo nessas empresas. E quando a gente fala de perfil comportamental, a gente fala de alguns conceitos amplos. Pode ser uma pessoa que é perfil comunicadora, pode ser uma pessoa que tem perfil planejadora, executora ou analista. E esses são os perfis puros. É lógico que vai ter pessoas que vão ter um pouco de um, de outro, pode misturar um pouco, mas sempre vai ter um ou dois que são os que se destacam mais. Quando a gente vai desenhar a vaga, é muito importante a gente entender qual desses perfis vão se dar bem nessa vaga. Por exemplo, um perfil de vendas é bom que seja um cara comunicador. Se for um cara planejador, geralmente ele é mais tímido, ele não está tão avesso a se expor. Então é um cara que numa mesa de negociação e numa ligação para alguém que ele não conhece, ele vai estar muito mais tímido, muito mais intimidado, porque é um cara comunicador que já naturalmente já é bom nisso. Então é muito importante entender esse perfil e outro conseguir avaliar esse perfil no processo de recrutamento. Como que a LET faz isso no processo de recrutamento? A gente usa uma psicóloga e uma ferramenta da Solids que aplicam o teste para esses candidatos, eles respondem um questionário e gera um analytics, um analytics de RH daquele cara.
Então a psicóloga olha aqueles relatórios, consegue interpretar o perfil da pessoa e, baseado na vaga que a gente desenhou, ela consegue dar uma entrevista de feedback pra gente falando, cara, essa pessoa vai se dar bem nessa vaga que você desenhou ou não. Essa pessoa não serve para essa vaga por causa disso, disso, disso. Então o processo de recrutamento é sempre importante passar por essa etapa de avaliação comportamental, tá? Logo depois da avaliação comportamental do candidato, a gente tem que fazer o fit cultural. Se a LET é o melhor lugar para esse cara trabalhar e se esse cara é o melhor candidato para trabalhar na LET. É uma via de mão dupla. E o feedback dessa avaliação comportamental sempre traz vários questionamentos que não estão claros, que a gente vai poder explorar nessa entrevista de fit cultural. Então ela gera alguns insumos para a gente melhorar e focar mais nas entrevistas de fit cultural. Quando a pessoa passa na entrevista de fit cultural, ela já está dentro. E aí, a outra, eu tinha falado que a etapa de avaliação comportamental ela tem dois objetivos. Então o primeiro é esse de fit cultural e o segundo é, uma vez que essa pessoa entra na LET, o gestor dela vai saber muito bem como gerenciar essa pessoa. Uma pessoa que é comunicadora vai ter um estilo próprio do gestor dar feedback para ela, de dar desafios para ela, de motivar essa pessoa. Um analista, um executor é completamente diferente. Então essa etapa do processo seletivo ela é muito útil também para o desenvolvimento da carreira dessa pessoa dentro da LET. Então essa parte de contratação é super importante. E a minha dica final é: gastem muito tempo desenhando a descrição da vaga e o que essa pessoa vai fazer, que é aquela etapa de cadeiras no design organizacional.